Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda mais uma vez você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso módulo da linguagem de programação R para a Polícia Federal. Nós vamos agora começar com o assunto de operações de comparação ou proposições lógicas, operações lógicas, como você queira chamar. Não esquece, né, quem viu o primeiro vídeo, basicamente todo comando do R consiste em pedir para mostrar algo. Se você digita um número, ele mostra esse número. Se você digita um texto, ele mostra esse texto. Se você digita uma equação aritmética, uma operação aritmética, ele mostra o resultado. Então ele vai mostrar algo para você logo abaixo do prompt, depois que você der Enter, certo? Então vamos a algumas operações lógicas agora, certo? Começando aqui com, por exemplo, e se eu digitar lá no R, no prompt do R, se eu digitar 20 maior que 30. Olha só, perceba, 20 maior do que 30. Eu não estou somando 20 com 30, eu não estou subtraindo 20 com 30. Eu estou escrevendo a expressão 20 é maior do que 30. Isso é uma proposição. Isso é uma proposição, se você lembra do raciocínio lógico, proposição é uma assertiva, é uma frase, uma sentença que pode assumir falso ou verdadeiro. Você vai enfrentar várias proposições durante a sua prova da Polícia Federal no CESP, e você vai ter que dizer se é falso ou verdadeiro. Portanto, 20 é maior do que 30? Não. Então a resposta que o R dá é isso, false. Ok? É normal quando você faz uma comparação, está comparando 20 com 30, está dizendo que 20 é maior do que 30, obviamente essa proposição está errada, é falsa, o resultado do R é esse. O R, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui de proposição com R. Então imagina, eu estou agora escrevendo 20 é menor do que 30, certo? O que é que o R vai fazer? O R vai dizer que isso é true, isso é verdade, certo? Então qualquer coisa que você escreva, olha só, vamos lá, vamos escrever aqui, vamos colocar o R aqui, perceba lá embaixo que eu vou escrever, vou dizer aqui, ó, 20 é maior do que 40. Não é. Então, quando eu der um Enter, ele vai dizer que é falso. Obrigatoriamente é falso, certo? 20 é menor do que 40, certo? True. Tá? Então, só posso comparar números com maior e menor? Não, a gente pode usar outros símbolos, né? Outras simbologias, como por exemplo, ó, olha só aqui. Eu vou ter 80 é maior do que 80? Olha a pergunta. 80 é maior que 80? Não é uma pergunta, desculpa, é uma proposição, é uma assertiva. 80 é maior do que 80. É falso. 80 não é maior do que 80. Porém, se eu escrevesse assim, 80 é maior ou igual a 80. Olha só, esse símbolo, que é o mesmo que a gente usa no Excel, né? Se você já estudou Excel, sabe que esse símbolo significa maior ou igual. 80 é maior ou igual a 80? Sim, verdade, porque maior ou igual está valendo. Então, 80 sendo igual a 80, isso aqui é considerado true, é considerado verdade. Vamos lá de novo. E agora, que outra opção nós temos? 30 é menor do que 30. Falso, né? 30 não é menor do que 30. 30 é igual a 30, não é menor. Certo? Agora, se eu escrevesse 30 é menor ou igual a 30? Sim, com certeza. Né? Isso é true porque 30 é igual a 30. Tá? Os outros dois símbolos, veja, nós aprendemos aqui alguns símbolos, certo? Se eu quero comparar se é maior, uso o sinal de maior. Se eu quero comparar que é menor, uso o sinal de menor. Se eu quero comparar que é maior ou igual, uso essa expressão aqui. Se eu quero comparar que é menor ou igual, eu uso essa expressão aqui, certo? Agora só faltam duas comparações. O igual, para saber se 30 é igual a 30, e o diferente, para saber se 30 é diferente de 30, certo? Então eu tenho dois sinais ainda para apresentar. E esses dois sinais são diferentes de como a gente aprendeu no Excel. Se você aprendeu no Excel como comparar igual e diferente, aqui é diferente, certo? Olha só, se eu quero comparar igualdade, eu digo isso, ó. 500 é igual a 500. A gente, para fazer a comparação, tem que usar o igual duplo. Então, igual duplo no R significa o igual de comparação. Certo? Mas eu não poderia escrever 500 igual a 500 para fazer o teste? Não, o igual sozinho ele serve para outra coisa que a gente ainda vai ver. O igual de comparação é igual duplo, certo? Então vamos lá, 500 é igual a 500, você já sabe que é, então true, verdade. 500 é igual a 500.
E se eu quiser dizer 500 é diferente de 500, aí eu faria assim, ó. 500 é diferente de 500. A forma de nós escrevermos diferente aqui é diferente de como aprendemos no Excel. No Excel, para fazer diferente, a gente faz assim, né? Sinal de menor, sinal de maior, formando uma espécie de losango, seria a forma de escrever diferente. Não funciona no R. No R, para fazer diferente, você tem que usar esse sinal, exclamação igual, ok? Então, o que está se perguntando aí é 500 é diferente de 500 e nós sabemos que não é. 500 não é diferente de 500, portanto vai dar false aqui, ok? Então essas são algumas das, essas são todas as 6 formas de comparar maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente de que a gente usa no R, ok? Então nossos operadores de comparação são maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Pronto. 500 é diferente de 500, a gente usa esses sinais. Não esquece isso, por favor. Operadores de comparação têm que ser escritos dessa forma, ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui, comando para fechar o programa. Para fechar o R, você escreve que, abre e fecha parênteses, ou você escreve quit, abre e fecha parênteses. Está lá no console. Quer fechar o console, óbvio que a maioria de nós fecha o console lá no xizinho, vai lá em cima no xizinho, mas você está no console, quer fechar o console, digita quit ou digita que com abre e fecha parênteses, ok? Outros comandos que você precisa aprender, se você quer obter ajuda no programa, ter acesso ao menu de ajuda que explica como usar o R, claro que isso só vai ser necessário se você quiser fazer algum sistema estatístico ou realmente trabalhar de verdade com R, porque eu acho que você nem tem tempo, nem tem sentido de você estudar o help para essa prova da Polícia Federal. Não acho legal, certo? Aí você digita help, abre e fecha parênteses, ou se você quiser acesso a um tópico específico, você escreve help, abre e fecha parênteses com um tópico no meio. Por exemplo, eu quero saber sobre a função C. Existe uma função chamada C que a gente vai conhecer. Help, C, fecha parênteses, enter. Pronto. Você vai lá fazer a pesquisa, por exemplo, ó, vamos lá. Estou aqui, vamos fazer primeiro aquelas comparações que a gente viu, né? Ó, 500 é igual a 500. Verdade. Olha o que acontece se eu faço 500 é igual a 500. Ó, tem um problema no lado esquerdo da atribuição, certo? Então deu um erro. Depois eu vou explicar o porquê desse erro. Mas comparar um número com outro usando um igual só não dá. Igual de comparação é igual duplo. Vamos lá, 500 é diferente de 500, é assim que a gente faz no Excel, certo? Mas ó, aqui não tem porquê. Tá errado, tem um sinal inesperado aí. Então eu quero saber, 500 é diferente de 500, aí ó, false. Realmente 500 não é diferente de 500, tá? Ah, e se eu quero dar um help, vamos dar aqui, help, abre e fecha parêntese, e vou dar enter. Aí começou aqui, abriu a janela do help. Deixa eu arrastar ela aqui pra gente ver. Ó, apareceu a janela do help. Não é uma coisa muito agradável, tal, mas lá tá, ó, help, quero um tópico. Né? Você vai lá, é a documentação do help do R, tá vendo? Aí você pode procurar aqui, por exemplo, eu quero procurar a função C. Será que não consegui achar? Vamos, um tópico procurando por C. E aí ele vai expandir para onde? Para a internet, a busca? Não sei. Nesse momento eu não estou conectado. Ele foi abrir o navegador aqui na internet. Na verdade não foi nem na internet, ele foi abrir aqui o navegador aqui aberto. Olha a quantidade de coisa para aprender. Comparação de matrizes, características de design de matrizes. Tem um bocado de help aqui que sinceramente não vale a pena a gente ler. Não vale. Para uma letra no edital não vale não. Ok, vamos lá. Temos aqui, vamos lá. Então, help serve e se você quiser fechar, você vai lá e digita o famoso quit ou que. Só um detalhe, viu? Quando você está digitando no console do R, quando você abre parênteses, ele fecha. É automático, veja. Eu vou botar aqui quit e vou abrir parênteses. Só vou abrir, veja, abrir
ele já fechou. Ele botou o cursor no meio para poder digitar, mas já fechou o parênteses para mim. Então, se eu quisesse digitar alguma coisa aqui dentro, poderia com o parênteses já estar fechado, certo? Quit, ele vai perguntar se eu quero salvar a sessão. Se eu disser que vou salvar, ele vai gravar. Se eu disser que vou cancelar, ele não fecha. Se eu disser que não quero salvar, ele fecha sem salvar. Não vou fechar, vou manter aberto aqui, tá? Mas dizendo aí que teve um erro no quit, porque o usuário cancelou a operação de saída, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. O help está aqui. Existe também outra forma de fazer help, que é a pesquisa na ajuda. Você fazer pesquisa por palavra, né? Você tem lá o help search por palavra, ou você tem o R-Site Search por palavra. A diferença é que esse segundo que está aqui embaixo, o R-Site Search, é para pesquisar no site do R. Ou seja, é para fazer uma pesquisa na internet. O Help Search, não. O Help Search você procura no Help, na ajuda que vem com um programa que está instalado no seu computador. Mas esse de baixo, o R-Site Search, é uma pesquisa na internet, né, no site do R, por uma palavra-chave que você queira pesquisar. Ok? Vamos lá, vamos trabalhar com um assunto que é extremamente importante. A gente viu agora comandos básicos, né? Terminou a parte de comandos básicos, como interagir com o R. Mas agora nós vamos trabalhar com uma ideia chamada objeto. Outras linguagens de programação costumam chamar objetos de variáveis. Vamos explicar exatamente o que são objetos agora, certo? Então, vamos lá, eu vou sair um pouquinho, né? Eu estou atrapalhando demais. O que são objetos? Objetos são caixas. Caixas que a gente usa para armazenar valores. Você quer armazenar uma letra, quer armazenar uma palavra, quer armazenar um número, você coloca isso num objeto. E aí, esse objeto você pode usar quantas vezes quiser, certo? O objeto, em outros programas, em outras linguagens de programação, a gente costuma chamar de variáveis. Objetos têm que ter um nome, senão a gente não consegue localizá-los, certo? A gente chama de variáveis ou objetos. No R, e aí eu vou aparecer para vocês para deixar isso bem visível, na linguagem de programação R e provavelmente na questão que vai cair na sua prova, o nome é objeto, não é variável. Pode ser que o elaborador ele cometa um erro e chame de variável. Não vamos anular por causa disso, certo? Não vamos nos preocupar por causa disso, porque em muitas linguagens de programação essa entidade é chamada de variável. No R, ela é chamada de objeto. É uma caixa na memória do computador que guarda informações, guarda valores, guarda dados, certo? Objetos tem que ter nome, ok? Então nós vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui com esses objetos, certo? Vamos atribuir um valor a um objeto, certo? Vamos lá, imagine que nós temos uma caixa e essa caixa se chama A. Essa caixa se chama A, ela está vazia e ela se chama A. Isso aí é um objeto. Ok? É uma caixa. Objeto é uma caixa. Ok? Imagine que nós temos o número 10 aqui. Isso é um valor. Tá? A gente chama qualquer coisa numérica ou textual, a gente chama de valor. Qualquer caixa onde a gente pode armazenar esse valor, seja ele textual, seja ele numérico, é chamado de objeto. Então, existe uma coisa que a gente faz muito em linguagem de programação, que é atribuir um valor a um objeto. Em outras palavras, é colocar um valor. Colocar um valor dentro de um objeto. Então, atribuir um valor a um objeto é fazer isso. Eu vou colocar o 10 lá dentro. Pronto. Agora, o meu objeto A é uma caixa que não está mais vazia. É uma caixa que contém o número 10. Ei, eu posso mudar isso? Posso. Vamos que o valor agora é outro. O valor é a palavra oi. Ok, posso jogar essa palavra oi lá dentro, substituindo o que tinha? Sim. Note bem, cada objeto normalmente tem espaço para um valor, certo? Então, se você colocou naquele objeto o número 10 e depois resolveu colocar a palavra oi lá dentro, o 10 vai ser desconsiderado, certo? Vai ser apagado, substituído pelo oi. Se você lembrar bem, é a mesma coisa que acontece... Ih, tá tudo riscado aqui, peraí. Se você lembrar bem, é o que acontece quando você trabalha com uma célula do Excel. Na hora que você escreve um valor numa célula do Excel, aquele valor fica lá. Na hora que você escreve outra coisa na célula do Excel, o valor que tinha antes some e somente o valor novo aparece, ok? Então é basicamente a mesma coisa. Não tem muito o que diferenciar, certo? Então eu tenho um outro valor, vamos lá. Eu tenho um valor que é, na verdade, uma equação.
eu quero colocar dentro do objeto aquela equação. Você não coloca a equação dentro do objeto, você coloca o resultado da equação. Então, 10 mais 20 é o valor que eu quero. Quando você colocar 10 mais 20 no objeto, o que vai aparecer no objeto já é o resultado daquele cálculo. Portanto, o objeto vai conter alguma coisa. O objeto é uma caixa, valor é o que tem dentro do objeto. O objeto é uma caixa, valor é um número ou um texto, certo? Vamos lá, como é que a gente trabalha, como é que a gente atribui o valor 10 ao objeto casa? Olhe, nesse caso aqui a gente tem que prestar bem atenção, certo? Casa é o nome do objeto, é uma caixa, ó, é uma caixa, vou até desenhar uma caixa mesmo, tá aqui uma caixa com as abinhas abertas, certo? Ó, fazer aqui, desenhar com sombra, né? Tem que desenhar uma sombra aqui, ó, pronto, eita. Veja como ficou bonitinho e artístico minha casa. Pronto, eu tenho uma caixa. Uma caixa. O nome dela é casa. E o que eu quero é colocar o valor 10 dentro dela. Como é que eu faço isso? No console, no comando ali. A gente faz isso. Casa igual a 10. Certo? Tá vendo porque o sinal de igual... O sinal de igual não pode ser usado para comparação, porque o sinal de igual sozinho é usado para atribuição. Atribuir, colocar um valor dentro de uma variável, colocar o valor dentro de um objeto, de um objeto, certo? Então, casa igual a 10. Depois que eu posso, além de usar o igual, eu posso usar o sinal da setinha. A setinha é escrita desse jeito, sinal de menor traço. Ou posso fazer ao inverso, por exemplo, 10 vai entrar em casa, apontando a setinha para o lado direito. Existem 3 formas de atribuir um valor a uma variável. Existem 3 formas de colocar um valor dentro de uma variável. Aqui estou eu falando variável novamente, porque é um vício de outras linguagens de programação. Existem 3 formas de colocar um valor dentro de um objeto. A primeira forma é usando o sinal de igual, a segunda forma é usando a seta para a esquerda, a terceira forma é usando a seta para a direita. Mas lembre-se, a seta sempre aponta para o objeto. Então, 10 vai entrar em casa. Aqui está escrito casa vai receber 10. Sempre assim, certo? Vamos testar isso? Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Voltar aqui ao R. Eu vou dar um bocado de Enter para subir aqui. E vou criar um objeto casa. Casa recebe o valor 10. Pronto. Agora o objeto casa recebeu o valor 10. Eu sei que existe uma caixa chamada casa e essa caixa tem o valor 10. Que tal se eu botasse uma outra caixa chamada trabalho e colocasse o valor 20 nela? Pronto. Agora eu tenho 2 objetos no meu sistema. Eu não estou vendo esses 2 objetos, mas eles existem e eles têm valor. Eu tenho uma caixa, um objeto chamado casa, dentro dele o valor 10. Eu tenho um objeto chamado trabalho, dentro dele o valor 20. E que tal colocar o valor 30 dentro de um objeto chamado escola? Pronto. Então, meu sistema agora, conte comigo aqui, meu sistema ele tem 3 objetos. 3 objetos que eu não estou vendo agora, mas eu sei que tem. Existe um objeto chamado casa e dentro dele tem o valor 10. Existe um objeto chamado trabalho, certo? E dentro dele tem o valor 20. E existe um objeto chamado escola e dentro dele existe o valor 30. Tá? Então, meu sistema tem 3 objetos. Vamos voltar lá para os nossos slides, para a gente poder continuar trabalhando com eles. Cadê slides? Os slides estão aqui, certo? Atribuir um valor ao objeto, certo? Aí depois vem uma pergunta, o objeto, isso aqui é bom que você entenda. O objeto, ele é criado na hora que você faz a primeira atribuição. Na hora que você diz, casa recebe o valor 10. Ora, mas casa nunca existiu antes, não existia o objeto casa antes. Ok, não existiu o objeto casa, mas passou a existir quando eu coloquei 10 dentro de casa. Então o objeto sempre é criado quando ele recebe a primeira atribuição. Tá? Não precisa criar o objeto antes. O que você acha dessa inscrição aqui? Vamos lá, para terminar aqui. 10 igual a casa. O que você acha de 10 igual a casa? A gente sabe que casa igual a 10, o 10 vai ser colocado dentro de casa.
Aí quando você faz isso, o R dá uma mensagem. Ela não dá uma mensagem engraçadinha feito essa. Ela dá essa mensagem aqui, ó. Erro. Erro na expressão 10 igual a casa. O lado esquerdo da atribuição é inválido. Não esquece disso. Olha o que ele está reclamando. Presta bem atenção ao que ele está reclamando. O lado esquerdo é inválido. Lado esquerdo da atribuição inválida. Eita, meu Deus, olha, o programa do R tem um erro de concordância, porque o que está inválido é o lado. Isso devia ser um O aqui, os professores de português deveriam ajudar a corrigir, né? Mas vamos lá. De todo jeito, qual é o problema dessa forma de escrever? O problema é o seguinte. Quando a gente usa a atribuição, quando a gente está trabalhando com a atribuição de valor, a gente tem que entender o seguinte. A forma de escrever casa igual a 10 tem que ser escrita assim, porque o que está no lado esquerdo é sempre o objeto, o que está no lado direito sempre é o valor que está sendo colocado. Quando a gente usa aquela forma de escrever da seta, fica mais fácil de entender, porque, por exemplo, casa recebe o valor casa, certo? Lembrando que quando é um valor textual tem que vir entre aspas. Então esse casa aqui é um valor. Esse valor está sendo inserido nesse objeto. Ok? Ei, mas tem mais também. Ou no caso da outra seta seria assim, 530 mais 80 vai entrar em casa. Isso aqui é o valor que eu quero, quer dizer, o resultado disso aqui é o valor que eu quero. Que seja inserido, colocado, incluído dentro do objeto casa. Não esquece, as setas, quando a gente usa as setas, a gente não tem como errar. A seta sempre aponta para o objeto. A seta sempre parte do valor apontando para o objeto. Mas nesse caso aqui, a forma de escrita tem que ser essa. Objeto antes do igual e depois do igual o valor. Por isso que eu não posso escrever 10 igual a casa. Eu posso escrever casa igual a 10. Casa recebe o valor 10. Ok? Bom, com isso a gente apaga o riscado, né? Com isso a gente finaliza esse vídeo, já está um pouco extenso, eu estou tentando fazer vídeos de 20 minutos no máximo, para a gente poder acompanhar, você anotar aí, rever, se quiser rever rapidamente. Com isso a gente termina esse vídeo, agora a gente vai daqui a pouco continuar com o nosso curso de R, linguagem de programação. Gente, não vai cair muitas questões, mas é fácil, é agradável estudar, você estuda essas 2 horinhas e isso te garante uma questão. É fácil, qualquer questão que vier a ser perguntada, não vai dar muita dor de cabeça não, tá? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço.